Qual é o melhor material para usar em ambientes externos? Ou qual a estufa que eu uso para secar meus filamentos? E qual a diferença no fatiamento entre resina e filamento? Diferentes assuntos aí, então você já sabe. Estamos em mais uma edição do Pergunte o que quiser. Último vídeo do ano, 45 do segundo tempo, já posso ouvir a música. Ó. Adeus, ano velho. Ou então, aquela clássica, né? Hoje é um novo dia, chega de cantoria, vamos direto ao assunto. Seja muito bem-vindo. Para você que não me conhece, meu nome é Hugo Lopes. Para você ter a sua dúvida respondida em um vídeo como esse daqui, certifique de que você esteja seguindo a gente nas outras redes sociais, Instagram, TikTok, é lá onde eu faço essa coletânea aí e vai ser um prazer responder a sua dúvida no próximo vídeo, então te vejo por lá. Primeiríssima pergunta: quais os objetivos e projeções para 2023? Então, galera, o que aconteceu? Em 2022, a minha projeção, assim, em termos de números, era chegar em 10 mil seguidores no Instagram. Era o principal objetivo, quando eu estava me planejando lá no começo do ano. E felizmente isso aconteceu muito mais rápido do que eu imaginava. Em meados ali de abril, a gente já estava alcançando a marca que eu achei que só chegaria no final do ano. Então a gente conseguiu também novos parceiros, muitos de vocês acompanhando aqui, trazendo novas ideias. O conteúdo se tornou assim uma das referências em impressão 3D e assim, às vezes eu tenho dificuldade em assumir isso, mas também fico muito feliz com a proporção que a página está tomando. E assim, um dos projetos que eu acabei deixando de lado foi o nosso curso, mas para isso eu também comecei na empreitada aí no canal do YouTube. Então, se eu pudesse mostrar duas projeções que eu pretendo cumprir no ano que vem, tornar o nosso canal ainda mais relevante, tanto quanto as nossas outras redes sociais, como TikTok, Instagram, e também tirar do papel esse objetivo aí que eu tenho e que também muitos de vocês me cobram, têm vontade de aprender comigo, gostam da minha didática e eu já estou devendo isso há mais de 2 anos, tá? Então, para 2023 são meus dois principais objetivos aí. O que falta para as empresas trazerem para o Brasil as impressoras com multicores, mesmo que caras? Olha, na minha opinião, isso vai depender um pouco de demanda, tá? Já existem impressoras caras no nosso mercado, máquinas industriais de alto porte, padrão e tudo mais. Então, para as impressoras multicor, eu acho que a indústria não está tão interessada assim. Então, para um lojista trazer esse tipo de modelo, vai depender da aderência do nosso mercado. Então, vamos chutar uma Bambu, por exemplo, ou uma Prusa. No mercado nacional, impressoras como essa seriam distribuídas a, sei lá, 20 mil, 30 mil reais, talvez até mais, dependendo das taxações e impostos. Então a gente sabe que o público para esse tipo de máquina, nesse preço, não vai ser tão grande assim. Então, para uma empresa trazer, um lojista trazer esse tipo de máquina, não depende só de falar, vou trazer e vou vender caro mesmo. Porque ele traz e ninguém compra. Tá? Então, o que eu acredito é que depende da demanda e a gente vai ter que continuar importando esse tipo de máquina mais exótica assim. Secadora de filamento, qual você indica? Sunlu S2, esse modelinho aqui que eu estou recomendando agora, melhor estufa que tem assim a custo-benefício no mercado. Na boa, tá num preço muito acessível. Ela tem aquecimento em todos os lados do filamento, tem um painelzinho de controle muito mais elaborado, mais funções. Então, eu acho que realmente é uma estufa mais completa. E ela atende a mais tamanhos aí, digamos assim, de rolos de filamento que a gente tem disponível no mercado. Alguns modelos que a gente sabe, sei lá, o da Creality, o da Esan, cabe um rolo de uma marca, da outra não cabe. E essa aqui foi a mais unânime que eu encontrei, tá bom? Praticamente todos os rolos que eu tinha aqui fecharam nela de boa. Então eu tô recomendando e tem link dela aí na descrição. Eu tô até devendo de fazer um review sobre ela. Tá aí, ó, mais um objetivo para 2023 da pergunta anterior. Eu vou fazer um review sobre a Sunlu S2. Fala, Hugo, qual o melhor material para suportar o clima, em especial o sol? Meu querido, tem um material perfeito para essa aplicação e ele é chamado de ASA, ASA. Ele é um primo do ABS, digamos assim, tem propriedades muito parecidas, inclusive as dificuldades de impressão também são similares ali a respeito de máquinas abertas, warp e tudo mais, mas a diferença é que ele é um material muito resistente a raios ultravioleta e ele tem a mesma resistência térmica que o ABS tem. E além disso, ele também resiste um pouco mais à umidade, tá bom? Ele mantém suas propriedades mecânicas, então é um material ideal para você usar em condições adversas, climaticamente falando. Bom dia, CR6SE, qual a sua opinião?
A minha opinião é a seguinte: todo mundo que eu já vi testando, eu nunca usei ela, tá? Mas essas pessoas elogiam bastante. Ela é uma impressora que, na minha opinião, assim, foi a gota d'água até chegar a Ender 3S1. A máquina mais completinha antes de chegar a ela. Porque já tem duplo eixo Z, nivelamento automático, um firmware redondinho, sabe? Então, estrutura mecânica também bem composta, um volume razoável para impressora de entrada. Então, eu gosto de pensar que antes da Ender 3S1, que hoje é a minha preferida ali da entrada da Creality, né? Acho ela muito completa. A gente tinha a CR6SE. Ela é uma máquina até para quem não curte Direct Drive, para quem não precisa disso, prefere o Bolden, a CR6SE continua sendo uma boa opção. De novo, eu nunca testei, mas de todo mundo que eu conheço que usa ela, gosta bastante. Qual a diferença no fatiamento entre impressões de resina e FDM? Olha, eu vou direto ao assunto. A gente não tem nada de parecido entre esses dois fatiamentos. A única similaridade é que as peças são feitas em camadas. De resto, é tudo diferente. Em filamento, por exemplo, a gente sempre se preocupa ali com a aderência da peça na primeira camada e ela vai sendo construída para cima. A gente sabe que todo o material que compõe essa peça sai de um só lugar, que é o bico. Então ele vai fazendo linha por linha, a gente determina as velocidades do motor, o resfriamento, esse filamento é aquecido e tudo mais. Então é assim que a gente fatia uma peça. A temperatura que o material vai sair do bico, a velocidade que vai se movimentar, quanto de preenchimento a gente vai colocar. Então todas essas são as preocupações. O overhang a gente coloca um suporte, tudo mais. Em resina já é um pouco mais diferente. A gente tem peças que são feitas de cabeça para baixo. A mesa vai descendo até o tanque, mergulha ali naquele líquido que é a resina, faz uma camada e volta. Então a gente tem uma questão ali de repuxo. O único motor que se movimenta é o do eixo Z. Em XY a gente tem só um painel que acende uma luz. Então quando você está fatiando e a peça está na orientação correta, você tem que imaginar que ela vai ser feita de cabeça para baixo. A gente tem que colocar suportes, na maioria dos casos ela vai suspensa. Se a sua peça for oca, por exemplo, você tem que preparar alguns furos aqui para evitar que você tenha um efeito de sucção, né? Para você drenar essa resina depois, limpar a peça por dentro e também facilitar o processo durante a impressão. Às vezes você também precisa inclinar a peça para você diminuir um pouco a resistência ali entre a camada e o fundo do tanque. Então são detalhes totalmente diferentes em cada um dos fatiamentos. Não vou aprofundar mais do que isso porque só aqui já deu para ver que a gente está falando de duas ciências distintas. Qual cola você usa para unir as peças? Eu uso esse kit aqui da Tecbond, ó, cola Tecbond 200, me ajuda aí, foco, e esse KFS aqui que é um spray acelerador, tá? Vou mostrar para vocês um pouco do processo, mas quando você compra esse kit, tem as instruções aqui também. Eu não tenho nenhum link para você comprar as duas juntas, porque eu compro a cola no lugar aqui perto de casa que é mais barato, e o acelerador eu compro na internet, tá? Se você pesquisar Tecbond KFS, você acha facilmente aí também. Para aplicar é da seguinte forma, você pega as duas peças que você vai colar, em uma delas você vai aplicar a cola Tecbond 200, certo? Pode aplicar aí de acordo com a quantidade que você acha necessário. Na outra peça, a gente pega o spray acelerador e aplica na superfície que vai ter contato com a cola. Quando você for colar as duas, alinhe bem, toma muito cuidado porque vai ser instantâneo. O acelerador faz com que a cola seque na hora. Tá bom? E tipo assim, é muito rápido. Você vai ver que agora eu já vou tentar descolar as duas aqui, ó, já não tem mais como. Não tem mais conserto. Então, use com sabedoria. Me recomenda uma impressora custo-benefício para trabalhar com peças grandes. Bom, eu tenho uma má notícia, mais ou menos má notícia para você, porque essa pergunta é um pouco ambígua, tá? Porque a partir do momento que você fala que é uma impressora para formatos grandes, ela já não pode ser mais uma custo-benefício. Geralmente máquinas que a gente chama de custo-benefício tem um tamanho padrão, hot end padrão, tudo nela ali é o mínimo aceitável com qualidade, entendeu? A partir do momento que você precisa de volume, que não é mais o padrão, então você vai estar pagando um pouquinho mais caro, tá? Se você apenas precisa de peças mais altas, a impressora mais custo-benefício que eu vou te recomendar é uma Super Racer. Tá? Ela é uma Delta, um modelo um pouco diferente, mas ela consegue fazer até 33 centímetros. Agora, se você realmente precisa de área na mesa e também de altura, aí eu vou te recomendar alguma da linha CR10, por exemplo, ou uma Ender S1 Plus, que aí você já tem uma mesa de 30 por 30, talvez 30 de altura na S1 Plus. Na CR10 você vai ter 400 de altura por até 35 na mesa, se eu não me engano, tá? Vale a pena você pesquisar. Mas seriam as impressoras que eu investiria para grandes volumes. Como você acha que será o mercado de impressão 3D para os próximos anos? 5 anos.
Olha, essa pergunta contém, ou talvez contenha um erro comum que eu costumo dizer para vocês, tá? Se com o mercado 3D ou de impressão 3D você está falando das pessoas que vendem peças, né, impressas, esse mercado não existe, cara. Cada um tá atuando em um pequeno nicho. Você pode estar usando sua impressora para fazer protótipos, outro está usando a impressora para fazer action figure, o outro está usando para fazer decoração. Então você tem que se perguntar como vai estar o mercado de cada uma dessas áreas. Como é que está o mercado da área de decoração, de design de interiores, de arquitetura? Como é que está esse mercado? Ah, o cara faz peças para carro, automobilístico. Como é que está o mercado de customização de veículos? São esses mercados que você tem que se perguntar. Agora, falando realmente do mercado de impressão 3D, que é interessante para quem vende impressoras, filamentos, resinas, insumos e tudo mais. Esse mercado está em constante crescimento. Todo dia chegam novos usuários, tem novas aplicações, mais pessoas descobrindo a tecnologia e ainda mais, pessoas descobrindo maneiras novas de usar a impressão 3D em seus negócios. Então tem pessoas que nem são entusiastas, mas estão descobrindo essa tecnologia e falam, caramba, consigo usar uma impressora dessa na minha empresa, vai melhorar tal processo. E isso só tem cada vez mais aumentado. Então, para quem investe em impressoras, em filamentos, a tendência é de crescimento cada vez mais, principalmente nos próximos 5 anos. Fala, Hugo, você coloca vidro por cima da manta magnética quando não usa a placa de IPI? Sim, vou inclusive mostrar para vocês como é que eu faço, como é simples. Muita gente pergunta isso, tá? Algumas pessoas já até cometeram alguns erros aí, acabou colando o vidro. É super simples. Usando a Tycon Slim como exemplo, ó, tô tirando a chapa de IPI, a manta magnética ainda tá ali e vou colocar o vidro por cima. Isso é até melhor. Tem alguns casos que o pessoal arranca a manta magnética, coloca o vidro e aí cola. Não façam isso. Coloca o vidro por cima mesmo, igual eu fiz aqui. Aí é só você colocar as presilhas e não vai danificar nem a manta magnética, nem o vidro. Ele não vai grudar, vai ficar de boa. E aí você pode trocar sempre que quiser. Você pode pôr o vidro ou trocar pelo PEI e vice-versa. Como chegar daquele brilho espelhado na placa decorativa técnica de enfermagem? Top demais! Bom, galera, eu tô mostrando para vocês um pouco das imagens aí dessa placa que o nosso seguidor tá falando, por isso que eu falo para vocês, acompanha a gente nas outras redes sociais, que aí você sempre vai estar vendo o que a gente tá fazendo. E é o seguinte, para você ter esse brilho, basta você imprimir em vidro ou espelho, por exemplo. Ele tem que estar bem limpo, não aplica nenhum spray, nada tipo aderente, cola. Se você estiver imprimindo em PLA, só o vidro vai servir muito bem em 60 graus. E é assim que eu faço para ficar com esse brilho. Como funciona a etiqueta Shopee? Tem que imprimir? Eles já geram ela? Só deixar no correio? Bom, isso depende um pouco de como você vai fazer seus envios. Quando eu comecei, era no correio. Depois que aumentou um pouco a média de pedidos e também a Shopee foi melhorando o sistema deles, então eu não sei exatamente se foi porque aumentou a quantidade ou se foi a plataforma que foi melhorando. Mas hoje eu faço esses envios num ponto de coleta. Mas tanto para o correio como para a coleta é da mesma forma. O cliente vai fazer o pedido, aí você vai receber aquele alerta que foi confirmado o pagamento e aí você confirma que vai atender ou não, né, esse pedido. Lembrando que se você não atender o pedido, isso prejudica a sua reputação. Mas aí supondo que sim, você vai confirmar, gerar a etiqueta de envio, a nota fiscal ou declaração de conteúdo. Você vai preparar o seu pacote, colar a etiqueta, aí no verso você coloca ali a declaração de conteúdo e é só você enviar no ponto combinado, seja o correio ou aquele ponto de coleta ali, distribuição, logística, etc. Não é uma pergunta, mas um elogio. Parabéns pelo excelente conteúdo. Bom, rapaziada, esse aqui é o último vídeo do ano, então eu peguei essa pergunta e tinham mais outras perguntas, né, quando eu abri essa caixinha, felicitando aí pelo ano que a gente teve junto, agradecendo pelas dicas. Então eu também gostaria muito de agradecer a você, principalmente para quem chegou nessa parte do vídeo. Então eu quero te desejar um feliz ano novo, um próspero aí 2023, de muita grana mesmo, de muito trabalho, saúde para você poder viver todas essas paradas, realizar seus objetivos e sair do sofá. Tira a bunda da cadeira aí, vamos realizar todos os planos e metas que a gente tem para esse novo ano que está começando. Tamo junto, no que tiver ao meu alcance, contem comigo e eu também tô contando com vocês, continuando aqui com a gente, se inscrevendo no nosso canal, deixando o like, acompanhando todas as novidades que a gente vai trazer nesse ano aí. Eu tenho certeza que vai ser ainda mais fantástico do que 2022, porque nós estamos juntos. Te vejo nos próximos episódios desse próximo ano. Um abraço, rapaziada. Feliz ano novo.